Vamos falar de futuro? Meu nome é Augusto Carminati, estou aqui mais uma vez nos estúdios da Avocado Funilaria e Pintura para começar mais um Zeitcast aqui com vocês hoje. Hoje eu estou trazendo mais um grande amigo meu, que eu sempre trago só amigo, né? Você vê que eu sou uma pessoa... Isso é bom, isso é bom. Que é o Matheus Faleiros, que ele é publicitário, tem uma agência de publicidade. Depois você passa todos os dados, faz, né, toda essa parte mais... como chama isso? É mais protocolar, né? Mas, e além disso, o Matheus, ele é gestor de comunidade. Eu vou chamar assim, de gestor de comunidade. Depois você... Eu tenho certeza que ele tem outro nome para isso, mas eu vou chamar de um nome genérico. Tenho 200, gostei desse. Ele é gestor de comunidade, não de qualquer comunidade, de uma comunidade que tem 100... Eu fui atualizado hoje do número, eu achava que era 120, mas são 127 mil pessoas nessa comunidade. Então, eu estou falando com alguém que entende muito do tema comunidade e esse é o tema que vai guiar a gente aqui na conversa. Obviamente, eu já conheço a mim e conheço o Matheus, eu sei que a conversa não vai parar numa coisa só, mas o fio da meada vai ser esse, a gente vai falar sobre o futuro das comunidades. O Zeitcast sempre trazendo assuntos, né, para ouvir pessoas que entendem de cada assunto, porque eu não entendo de nada, então eu chamo todo mundo para falar comigo sobre vários assuntos para eu poder perguntar. E hoje, então, o tema é esse, futuro das comunidades. Matheus, primeiro, muito obrigado, né, por você ter vindo, ter aceitado. Eu sei que tudo é correria hoje em dia. E quero também que você se apresente, né, nas suas palavras, assim, um pouco... No sotaque francano. No sotaque francano, os seus termos aí que você usa, enfim. Não, eu quero agradecer, Augusto. Quero fazer média não, porque nós não precisamos disso, não, né, cara? Amigos não precisam fazer isso com os outros. Estive aqui no Avocado também com o Beto a semana passada. E aí você convidou, eu acho que eu tô vindo aqui demais já. O porteiro já deixou subir sem cartão. Mas brincadeiras à parte, quero agradecer de verdade o convite para ter esse papo e já fazer um outro. Eu acho que a gente pode sair daqui hoje, jantar, tomar um café, porque tem muito assunto para rolar. Tem. E também vim aqui para aprender. Porque você fala que quer aprender sobre comunidade comigo, eu vim aqui para anotar. Devia ter trazido até um caderninho, né, cara? Você que manja muito disso. Tá gravado, aí os dois assistem. Os dois assistem para aprender. Mas eu sou publicitário, né? Sócio da Audace Propaganda, já vai fazer 19 anos. A mesma idade do meu filho, guardei por conta disso. Sou ruim com datas. E também estou à frente do grupo Os Piolhos há 6 anos e meio. Em janeiro nós vamos completar aí 7 anos de grupo. Tá. E você falou que entende, não entendo. Eu todos os dias estou aprendendo. O que eu tenho, que talvez as outras pessoas não tenham, é o acesso a tudo. As informações que vão para a timeline e aquelas que não vão. As que não vão. Que são muitas. Né? São muitas. Tem coisas interessantes. Sim. E aí, então, assim, todos os dias eu estou ali, estou aprendendo. Né? Uhum. Aprendo todos os dias com todas as pessoas que ali estão. Então, não existe uma... Eu costumo dizer isso até para tudo que eu conheço hoje em dia. Eu acho que não existem mais especialistas para mais nada. Né? Eu acho que a pandemia colocou todos nós na mesma página. Só os especialistas apontam, né? Que qualquer dado que você quer falar, você fala, especialistas apontam. Você precisa falar qual que é o especialista. Pois é, cara. E aí hoje eu ouço as pessoas falando, aquele cara é especialista nisso. Uhum. É especialista desde quando? E se você me falar que já tem 20 anos, eu vou teimar que não é. Porque ou o cara é especialista faz poucos meses... Né? E aí tudo bem, eu acho que tem mais credibilidade, mas especialista há 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, não sei se eu levo muito a sério isso hoje, não. E especialista de coisa nova, né? O cara é especialista em ChatGPT. Desde novembro aí, mas sou especialista. Pô. Pois é, cara. Como é que o cara consegue ser especialista num negócio que acabou de lançar? E tem empresa pedindo essa especialização em vaga de emprego. Te juro. Então, mas eu acho que nada é mentira da cabeça que as pessoas estão em busca de serem enganadas, né? Eu acho que elas pensam assim, me engane, por favor, diga que você é o cara nisso. É a grande brincadeira do mundo, né? O LinkedIn é Pois é. E a gente adotou esse discurso sincero também na agência. Porque a maioria dos clientes que nos procuram, eles já nos procuram na UTI, né?
Eles querem que a gente salve. Você já deve ter visto muito isso acontecer. E lá, cara, eu perco contratos toda semana por dizer a verdade. Falo assim, não funciona assim. Ah, mas o cara lá que falou que vai resolver meu problema em poucos dias e tal. Eu falei, então, você vai dar o seu dinheiro para ele e depois você vai me ligar de novo. E vai gastar outro dinheiro. Porque não funciona assim, né? É uma construção, é uma coisa que a gente... Nós temos clientes lá na agência há 15 anos. Nós temos um outro há 17 anos. Caramba. É uma construção. Eu acho que é só isso que eu tenho a oferecer. É só um portfólio antigo. E que nós não somos especialistas em nada. A gente está a todo momento tentando se atualizar, mas nós não somos especialistas no on nem no off. Nós estamos lá trabalhando, sem enganar ninguém. Então... E a especialização, ela já te engessa, né? A gente é uma agência especialista em tal coisa. Tá, só que essa tal coisa, qualquer que seja a coisa, em pouco tempo também pode ser ultrapassada já. Sim. Hoje em dia, né? Hoje em dia você tem que ser especialista em estar se especializando o tempo todo, né? Sim. Não adianta você querer fixar ali uma coisa, porque é muito rápido tudo, né? Nós tínhamos um cliente, todo mundo conhece, eu acho, a Mickey Games. Sim. Todo mundo conhece a Mickey Games. Um dia o proprietário da Mickey Games falou assim, cara, eu sou a maior revenda de games de Ribeirão Preto, mas eu queria muito vender o celular. Aí eu falei assim, nós falamos lá na agência, pô, então você precisa trocar o nome. Porque o seu nome vem de games. E era um strong, era um sucesso. Só que ele queria vender celular. E aí, então assim, tudo isso é uma construção. Sim. Não adianta também imaginar que uma empresa que vai vender celular esse mês vai vender 100 aparelhos. É uma construção. Só que essas empresas estão em busca de pessoas que chegam lá e falam assim, eu resolvo e você vai fazer isso essa semana. E eles dão o dinheiro deles para esse pessoal. É, que você já chega com uma solução pronta. E não é, né? A inteligência está justamente na iteração de você conseguir ir aprendendo com o erro, obtendo dados em cima daquilo, construindo em cima daquilo. Se não, é só essa tentativa e erro eterna de ficar achando que você tem a solução sempre pronta ou que basta, sei lá, que basta um insight mega criativo para resolver. Sim. Tem uma coisa lá que nós adotamos também, que é o seguinte, nós não apoiamos, nós não participamos de conversa que falam mal de outros profissionais. Ah, eu estava lá na agência tal e eles não me atendem. A gente não entra nessa com o cliente. Porque nós não entendemos o contexto. Muitas vezes é culpa dele. Entende? Eu arrisco dizer que a maioria das vezes. Acho que 99%. Culpa do cliente, que foi em busca de algo promissor e que não existe. Bom, mas não sei se o assunto era publicidade. Mas já que a gente tocou no assunto... Também. Tá junto. Mas já que a gente tocou aqui no assunto do ChatGPT, eu vou iniciar essa... Porque eu quero fazer em todas as entrevistas, eu vou fazer isso. Legal. Eu vou começar hoje. É uma... Inédito. Tem que pôr na tela, então, inédito. Tem vinheta de inédito pra gente colocar. Então, tá bom. Tá vendo, gente? Os estúdios da Avocado, cara, não tem comparação. Top esse estúdio, hein? Aqui, então eu vou colocar, eu vou fazer, vai ter um segundo entrevistador junto conosco aqui hoje, que tem a inteligência animal aqui, inteligência orgânica. Aquela genuinamente animal, e tem a inteligência artificial conosco aqui. Então eu vou utilizar o ChatGPT para fazer uma pergunta, para ele fazer perguntas que eu devo fazer para você. Então vamos lá. Eu já dei um prompt aqui, uma introdução no assunto, e eu vou perguntar aqui para ele. Chat, me diga 5 perguntas, e a gente escolhe uma, que eu poderia fazer para um community manager. Caramba, muito cara, chique, eu vou mandar fazer um cartão com isso. Para entendermos sobre o futuro das comunidades. Vamos lá. Claro, ele diz. Eu gosto dele porque ele é assim, já começa assim, claro. O que você pediu? É só isso? Eu vou começar pela primeira aqui. Como as tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a realidade aumentada, essa é legal, afetarão o papel das comunidades no futuro?
Pô, cara, tem coisa que eu acho que pega e tem coisa que pega depois. Certo. Lembra do QR Code? Lembro. Foi um fracasso. No começo foi. Eu odiava o QR Code. Ninguém Hoje eu tenho paixão usava. por ele. Quem fez explodir QR Code? A pandemia. Lembra? Vieram as lives, os artistas, então aqui você doa. E o Pix. E o Pix. E aí, mas o Pix ainda vem depois, né? Ele é pós-pandemia. O QR Code nasceu, de fato, na pandemia. Porque até então era uma coisa que tentávamos usar e as pessoas não entendiam. Hoje os cardápios dos restaurantes... os celulares não tinham o leitor nativo. Isso. Tinha que baixar um app. Aí já era. Precisou baixar alguma coisa, esquece. Aí começou a funcionar muito bem na pandemia. Então, hoje ele é uma realidade. Mas vai ser substituído? Não sei, acho que não tão cedo. Acho que ele resolve bem. Resolve bem, tá tudo aí. Precisa ser substituído. A realidade aumentada, eu entendo bem pouco desse assunto, mas eu imagino também que ainda não aconteceu o boom dela. Também acho que não. Ela nasceu, ela existe já há muito tempo. Já. Cara, eu comecei a ver animação com realidade aumentada dentro de uma faculdade. Ainda se trabalhava com flash. Então a galera fazendo alguns experimentos ali de animação com flash e realidade aumentada. Eu falava, cara, isso um dia vai pegar. Mas ainda não pegou. Então, assim... também acho que tá um pouco longe até, assim. Tá, mas... De virar popular. Mas se eu pudesse dar uma dica para as pessoas que estão trabalhando com isso, porque tem muita gente boa nesse mercado já, é de persistir. Porque vai chegar um momento... Tem gente incrível. E tem funções Sim, incríveis. Ribeirão Preto tem uma empresa que é muito foda nisso, né? Eu não lembro o nome. Eu acho que a gente tá falando da mesma, mas eu não lembro o nome agora. É com Z, eu acho. Não. Eu não me recordo o nome também. Mas tem uma boa empresa aqui na nossa cidade que trabalha com isso. Só que ainda não está no tempo. Não ficou maduro ainda essa... Então, assim, ó... O futuro disso, da inteligência artificial, junto também com a realidade aumentada, eu acho que ela vai pegar em algum momento, mas ainda não aconteceu. Para os dois. Por exemplo, nós estamos falando, você está falando aí do chat GPT. É uma coisa que está todo mundo ainda digitando para conhecer o que é, o que faz. Sim. Talvez muita gente já esteja utilizando e a gente não sabe. Eu tava vendo algumas ferramentas, cara, cria um texto para um anúncio meu, só para fazer um teste. Na hora. É sensacional. E não só para fazer um teste, mas também assim, não é que você vai pegar aquele texto, mas você fala, me dá 5 sugestões. e às vezes você lê um negócio ali que insight, claro. Agora eu sei o que eu quero. Peguei o fio da minha área. E aí entra a sua mentalidade, quem trabalha com isso, que é treinado para ter essas... Né? Sim, mas eu tenho uma preocupação muito grande. Eu tenho um filho na faculdade de publicidade. E aí eu tive aulas de redação publicitária. Ele vai pro 2º. A minha dica é pare. Dá tempo ainda de escolher todas as horas. Sim. Não, mas eu disse isso para ele antes dele entrar. Imagina. Eu tive medo, eu falei para ele primeiro que você vai ter que fazer voto de pobreza, coisa desse tipo, para você tocar nessa profissão. Não, mas assim, e tentei também tirá-lo de ideia para entender se não era uma influência minha, porque assim, ó, meu pai fez direito há pouco tempo, ele queria que a família inteira fizesse direito. Falei, cara, não é assim. A gente tem que sentir isso, tem que gostar, Não é porque você gosta de algo que eu também vou gostar. E quando meu filho falou, vou fazer isso, a primeira coisa que eu tentei fazer foi tirá-lo de ideia. Só que aí, hoje, eu ouço muito assim, ó. Fizemos um trabalho, chat GPT, não sei o que. Aquilo vai me deixando, cara, apavorado. Não porque eu tenho medo se isso não vai substituir a vontade do conhecimento. Então por que eu vou me preocupar em fazer um bom texto se já existe aqui, eu digito male lá com o meu português? Mas, ó, a gente tem a mesma geração. Sim. Então, você lembra que a gente já teve essa conversa antes. Sim. A gente falou disso quando surgiu o Google, a gente falou disso quando surgiu a Wikipédia, a gente falou disso, cara, diversas... Acho que quando surgiu o mimeógrafo, alguém deve ter falado, então só vai copiar, não vai mais escrever. Então sempre tinha. Beleza, eu entendo que o salto agora foi outro. Foi outro. É diferente.
O Harari fala, e ele tem razão, foi a primeira ferramenta que a gente criou, porque toda ferramenta da caverna até hoje que a gente criou, ela era uma ferramenta que aumentava a minha força, aumentava a minha atuação e não diminuía. Essa é a primeira ferramenta que a gente criou que diminui o nosso espaço. Sim. Não o ChatGPT em si, mas o potencial da inteligência artificial. Sim. Então, realmente preocupa. Mas, o que eu acho que é legal na publicidade? Né? Para quem está fazendo publicidade, ou enfim, a área da publicidade. Porque ela não é uma profissão onde você necessariamente vai sair um operador da publicidade. Mas ela é uma área de estudo que vai te colocar na vanguarda. Sim. Você sempre vai estar na ponta, sobretudo, né, no mundo que a gente está, em questão de consumo e mercado, essas coisas, que qualquer outra faculdade que você fizer não te coloca nessa ponta, nesse pensamento de vanguarda, com essa quantidade de referência, não te abre a cabeça para isso, que eu conheço muito publicitário formado, que segue 1 trilhão de outras áreas, que só descobriram por conta da publicidade. Sim. Né? E não seguem o marketing em si, mas vão para o empreendedorismo ou vão para outras... Cara, para diversas outras coisas que estão surgindo ainda. Sim. E que graças à publicidade, a ingressar na publicidade, porque não tem outra... Vou fazer uma faculdade de inovação. Não existe, né? Academicamente falando. Então, a publicidade, eu acho que ela é a melhor das opções que a gente tem hoje para você entrar num curso que vai te colocar no mundo moderno. Sim. Né? No mundo atual, contemporâneo. Eu acho que é um curso que ele é incompleto, né? Você nunca vai terminar a publicidade. E aí eu acho que é por isso que você, no meio do caminho, acaba encontrando outras saídas, né? Eu quero ir para esse segmento do online, eu quero ir para a realidade aumentada, eu quero... Isso. Você passa a ter muitas vertentes na sua frente. Onde você vai descobrir essas coisas? Não é no direito. Não tem jeito. E eu tenho uma piada com o direito, que é o Largo São Francisco, Escola de Direito, a USP São Paulo, é a primeira faculdade do Brasil, super tradicional, né? Enfim... só que diz que é a faculdade de Direito que mais forma ator no Brasil. Porque você pegar a Globo, esses atores antigos, Francisco Coco, essa galera da elite, né, da Globo, dos atores, tudo fez Largo São Francisco. Mas ninguém seguiu o direito, foi virar... Então, não sei, às vezes é a função do direito é revelator. É revelator. Bom, interpretar eles precisam saber, né? Precisa. E escrever bons roteiros ali também. Precisa. Vamos ver aqui. Mas a pergunta. Lá no Piolhos, a galera tem essa conversa? Só pra gente... a gente não contextualizou a comunidade. O Piolhos é um grupo. Somente de homens. Somente de homens. Sim. Mais de 127 mil homens. Isso. Você tem alguma média de idade? Tem alguma pesquisa que... O Facebook entrega, né? O Facebook entrega todos os dados ali. Eu diria, só para não entrar em dados específicos, que o grupo reflete a sociedade. Tirando o fato de ser exclusivamente masculino, ele reflete a sociedade. Tem um pouco lá de classe A, tem muita classe B, C, D. Que é a maior parte. Exatamente. Então, assim, o grupo ele reflete a sociedade como um todo. Não tem uma surpresa ali. Tem muito jovem. Não, é o que a sociedade tem. Então, nós temos muita gente ali entre 18 e 35 anos. Tá. Né? É uma faixa grande disso. Tem uma faixa menor um pouco, mas a segunda eu acredito que esteja entre os 35 e 50. Então, é um grupo comum. Se houvessem mulheres por ali, seria um grupo que realmente seria o reflexo da sociedade. Mas não tem, só tem homens. E por que, fugindo um pouco do assunto futuro, mas voltando para a história da comunidade, passado, por que surgiu a ideia, o objetivo de criar uma comunidade somente masculina? Então, era uma demanda que existia, né? Porque o que acontecia é que existiam vários grupos, grupos voltados para emagrecimento, que eu não faço parte, obviamente. Você pode notar que eu também não. Grupos voltados para atividade esportiva, outro que eu não faço parte também. Corrida, essas coisas. E existia já também, não só mas 2 ou 3 grupos aqui na nossa região femininos. E não existia um grupo para homens. Um grupo que tivesse essa pegada masculina.
E uma coisa que aconteceu que eu acho que foi responsável pelo grande sucesso disso é que nós criamos um grupo para homens com regras muito específicas Uhum. para o meio. Então, assim, a regra número 1 na época que nós criamos o grupo, hoje as regras vão se alterando, Sim. logicamente a numeração, elas continuam lá e nós vamos agregando novas, né? Uhum. Mas era para a regra número 1 que não pode nada que seja pornografia ou que traga algum tipo de mal-estar para o público feminino. Pô, Matheus, mas nós estamos num grupo masculino, a gente pode falar mal das mulheres lá à vontade. Não, não pode. Né? Então, isso foi uma coisa que nós... Que a cultura nasceu dessa forma já. Ou seja, não é um grupo Red Pill. Não, É bom deixar claro isso hoje em dia. Que é grupo com 127 mil homens. Eu sou Red Pill. Deve ser só a galera do Calvo do Campari. Cara, não. Às vezes um membro coloca uma piadinha, sempre tem. Uma piadinha, alguma coisa de humor voltado. Coisas assim, ó. Eu tava fazendo isso, minha mulher pediu isso, sei que lá. A famosa piadoca, né? Algo que coloque a mulher num cenário estereotipado, diferente do que ela gostaria de estar. Uhum. E aí eu tenho alguns fiscais lá. Pessoas que entram em contato e falam assim, ó, eu acho que isso aí minha esposa não gostaria de ver. E elas veem, né? Sim. Eu não sei se você sabe, sua mulher faz parte do grupo. Toda vez que você toma banho e deixa o celular lá, ela vai lá e dá aquela acessada. Nossa, a minha não tem o menor... Tô brincando. Não, mas assim, isso é uma brincadeira que a gente faz lá, mas que às vezes acontece. Quer ver um negócio que é incrível, cara? Muitas vezes durante a semana, entre o período das 8, 9 horas da noite, adicionam-se muitas mulheres ao grupo. Então... E aí tem que tirar. Não, eu não aprovo, eu só recuso. Entendi. Os moderadores também, eles recusam o acesso. Tá. Mas é uma coisa que acontece direto. Por quê? Porque alguma mulher pegou o celular do marido, do namorado, alguém assim, e foi lá e adicionou ela mesma e adicionou algumas amigas. Acha que o grupo entra sem a moderação. Uhum. E que tem coisa ali que... E que quer ver o que tá rolando, tem coisa de errado. Nós fizemos uma festa, eu acho que é a única festa que eu vi até hoje que só podia homem. E aí imagina isso, cara, há 5 anos atrás. Essa festa foi muito difícil de fazer. Por quê? Porque ninguém quer ver o seu marido num lugar onde ela não pode entrar. É diferente de você segregar de alguma forma mais tranquila. Mas quando você fala assim, é proibida a entrada de mulher, você fica, pô, mas como é que é uma festa dessa? Uhum. Cara, homem é retardado. Vira moleque quando se junta com outros. Só entre homens. Tinha 2 games lá num telão. Tinha Eu suponho que não tinha nada de mistério. Tinha mesas de pôquer espalhada pelo ambiente. Tinha 1.000 litros de cerveja artesanal para 200 homens. Era isso que tinha lá. E aí, meu filho, na época que tinha 12 para 13 anos, estava lá também. Quer dizer, como que um ambiente desse, onde o meu filho está com essa idade, em qualquer idade que ele esteja, é meu filho. É um ambiente que não tinha nada de novidade. Não tinha mulheres no palco, não tinha nada. O que tinha era só uma noite voltada para esses caras. E foi muito legal. Hoje eu não sei se nós teríamos condições de fazer um evento como este de novo. Porque a internet mudou. Por isso que não tem especialista de nada, né? Exato. E até é uma coisa que eu ia te perguntar. Alguém já entendeu ou interpretou o grupo como, nossa, que coisa machista, um grupo só de homens? Ou algo nesse sentido? Eu ouço muito isso. Muito. Não dos homens, obviamente, mas sempre que eu encontro, às vezes, mulheres nas ruas, principalmente acompanhadas dos seus maridos, são piolhos, elas questionam. Pô, o grupo é tão legal. Elas falam isso, mas sempre de forma carinhosa, nunca criticando. O grupo é tão legal, vocês podiam abrir para as mulheres. Só que assim, ó, o que eu justifico todas as vezes? Para nós, homens, nada precisa fazer sentido. Para as mulheres, tudo precisa fazer sentido. Então, se nós postarmos lá num grupo masculino assim, cara, nós vamos fazer uma sessão de cinema para assistir lá o Caverna do Dragão lá e tal, para curtir junto lá e tomar uma cerveja.
Para nós, aquilo não precisa fazer sentido. Basta estar dentro da agenda, no cronograma que você vai. Para as mulheres, assim, mas qual é a temperatura da sala? Tô fazendo críticas, não. Tô falando o seguinte, é que tem que ser muito detalhado tudo para que as coisas possam acontecer dentro. Talvez seja o excesso de preciosismo delas, de querer fazer o correto, querer fazer o certo. Nós não. Para nós é só fazer, só marcar. E o intuito, o objetivo maior da comunidade é filantropia, ou não? O grupo tem essa pegada muito forte. Eu acho assim, ó, que 90% da cultura que se criou foi em torno disso, sim. Eu acho que tem essa vertente muito, muito forte. Mas eu não gostaria que o grupo também, isso é um desejo pessoal, que ele não fosse somente isso, né? Tá. Porque as pessoas têm outras necessidades. Elas têm a necessidade de aprender, elas têm a necessidade de interagir, elas têm... Hoje, eu até costumo falar isso com os moderadores, porque é o seguinte, é um grupo pequeno, imagina 20 pessoas que foram pinceladas ali de 127 mil. Então, é um grupo muito forte de pessoas engajadas. E aí eu falo com eles o seguinte, cara, é desumano até o excesso de informações que nós recebemos por estar à frente de um grupo desse tamanho e não ter condições sequer de dividir essas informações, tudo isso com as pessoas. Então, hoje em dia, eu encontro muitas pessoas que falam assim, pô, você tem um network muito grande. Eu tenho, e tá aí. Então, por exemplo, você é meu amigo, se você me mandar uma mensagem meia-noite, falar, Matheus, preciso falar com o pessoal lá do... Eu vou te passar, eu vou te dar. Eu não tenho na necessidade nem a intenção de manter isso fechado. Até mesmo porque tudo que eu conquistei foi de maneira aberta. Então, assim, só que algumas pessoas, e eu digo assim, a maioria, ainda não entendeu quais são os benefícios de se viver em uma comunidade. Muitas pessoas estão ainda fechados dentro, nem da sua casa, fechado dentro delas mesmo. As necessidades dela, aquilo que ela precisa. A hora que você tem um olhar para o próximo, e aí eu acho que entra a parte da filantropia, a hora que você começa a treinar esse olhar para o próximo, o seu mundo expande demais. Sim. E aí outras pessoas começam a vir com essa mesma ideia, com essa mesma pegada, e aí você começa a agregar network, agregar coisas para sua vida profissional, né? A gente tem uma visão, e isso, toda a nossa formação de mentalidade, ela vem na ideia do indivíduo. Sim. E assim, não tem muito escapatória disso, porque a gente está num tipo de mundo, né, de pensamento de mundo, que é com base no indivíduo. O indivíduo é a base da sociedade. Desde que você começa a olhar e reparar que, por exemplo, a base da democracia é o indivíduo, é o voto individual. Sim. Então, eu construo a democracia a partir de mim. Né? A beleza, a estética, está no olho de quem vê. Não existe uma visão coletiva. Sim. A gente, tudo. Não estou dizendo que isso é ruim, estou Sim. dizendo como é formado o nosso pensamento. Sim. Tudo parte do indivíduo. Né? O indivíduo ele é a base do pensamento e a gente entende que tudo que eu tenho que buscar... Porque a gente se desenvolveu numa sociedade com uma base de filosofia liberal, que tem esse caminho individual. Existe um outro caminho, que é um pensamento mais comunitarista, que são filosofias que a gente não tem nem acesso. Né? Se você pegar... Eu converso com bastante gente de afrofuturismo e filosofias de matriz africana, porque a gente não tem acesso. A gente estuda filosofia grega, alemã e francesa, sabe? Um pouco inglês. Cara, a gente não pega nada do mundo inteiro de filosofia que a gente não estudou, que é outro pensamento e tal. E essa galera parte de um pressuposto totalmente diferente. A gente fica nessa briga do indivíduo, e a gente não tem, é muito difícil a gente chegar numa visão não coletivista, não é isso, não é essa ideia, mas de sair um pouquinho do que existe só o indivíduo, que tudo é feito só para o indivíduo, não existe contexto, é que eu estou acima de tudo. Nós estamos evoluindo nisso para o lado errado. Você acabou de dizer uma vertente do indivíduo, que é a parte política. Nós já aprendemos a ser coletivos nesse momento.
político, né? Pessoas hoje se juntam. Nós acabamos de ver agora, né? Uma grande aglomeração em torno de um ato político. E não tem nada de errado nisso. Nós não estamos aqui falando de A ou B, esquerda ou direita. Nós estamos falando que as pessoas se juntam para essa comunhão aí, né? Só que também é perigoso, né? Porque ela se desindividualiza, ela vira uma massa. Vira uma massa. E é exatamente essa a ideia, né? Lá em cima. Aqui eu gero uma massa. Só que aí é o seguinte, as pessoas já aprenderam a se juntar por isso. Por que elas não tratam isso para as outras áreas da vida? Como a filantropia, por exemplo. Por que as entidades hoje estão sofrendo com falta de recurso? Porque as pessoas estão cada vez mais individualistas. Só que esse individualismo é seletivo. Porque quando o assunto é política, eu gosto de me juntar. Sim. Então, cara... Você quer fazer parte do grupo. Quer fazer parte do grupo. Por que você não quer? E aí eu tô falando por uma minoria das pessoas que me conhecem, porque eu tô lá nos piolhos. Os piolhos não têm essa característica. É o contrário disso. Mas por que você não se junta, então, a um grupo que tá fazendo alguma coisa? Outro dia, os moderadores falaram assim, pô, você viu lá que tem fulano... Eu não vou citar o cargo dele. Tem fulano lá entregando ovos de Páscoa. Cara, eu queria muito, muito que as ações que nós fazemos para o próximo, que elas fossem copiadas por todo mundo. Sim. Que nós passássemos a ser só mais um no bolo. Essa é a ideia. Porque diferente disso é só vaidade. Né? Concorda? Exatamente. Aí perde a... Então, você viu lá, entregou 300 ovos só. Eu não comemoro, não. Eu queria que eles tivessem entregue mais do que nós fizemos. Essa é uma briga que eu quero perder. E ver problemas acabando. É claro que ovo de Páscoa não resolve o problema de ninguém. Mas tem muito tipo de problema, hein? Sim. Não é só... Eu sei, né? Não vamos acabar com a fome no mundo dando ovo de Páscoa. Mas não é... Isso é uma coisa que a gente precisa... Eu lembro na pandemia, só para fazer um parênteses aqui, na pandemia a gente entrou numa discussão... Beleza, as pessoas estão em casa, estão surtando e os problemas de saúde mental, afetivos, etc., hoje em dia são tão graves quanto os problemas fisiológicos, né? Então, a gente vive uma sociedade que tem pessoa com fome? Vive. Mas não é só disso que as pessoas morrem hoje em dia. Sim. E acontece, sim, muito, né? Não vou entrar em detalhes de suicídio e depressão e gravíssimos problemas que são de cunho social, afetivo, etc. Então, às vezes, um ovo de Páscoa, claro que eu não estou acabando com a fome no mundo, como a gente falou, mas ele está, sem dúvida nenhuma, entrando em outras categorias de ajuda aí tão necessárias quanto. Nunca foi um ovo. A gente sempre fala isso. Nunca. Nós já recebemos críticas severas da classe política em relação a isso. Entrega uma bola de plástico e acha que está fazendo alguma coisa para alguém. Nunca foi a bola. Nunca foi o ovo. É sempre um recado que a gente dá nessas datas. Nós estamos aqui e nós estamos te vendo. O que é uma coisa muito difícil, porque se você... quantas vezes você já falou, bom, não estou perguntando a você que você é um cara fora da média, mas quantas vezes você viu alguém dando bom dia para alguém que está limpando a rua? Cara, aqui em Ribeirão eu senti... Eu sou de Monte Azul Paulista. Quando eu vim para Ribeirão... Lá em Monte Azul a gente anda assim, bom dia, bom dia, bom dia. Sim. Cidade pequena. Pois é. Eu vim pra cá e foi uma das coisas que eu mais estranhei, assim. São invisíveis. São invisíveis. Meu pai tinha um restaurante no centro e lá trabalhava uma senhora, uma moça, que a mãe dela, que frequentava o nosso restaurante ali, varria a rua. Era gari. E aí eu tinha um relacionamento muito próximo com ela. Então eu sabia que time ela gostava, eu sabia... Eu tinha uma aproximação muito grande com ela. E então, a partir deste momento, você começa a ter a noção de que ali não é uma pessoa de uniforme. Ali é uma dona de casa que tem uma filha, que estuda, que faz faculdade, que tem... E aí não é por conta disso... Uma história tão real quanto a sua. Não é por conta disso que você deve valorizar. Exatamente. É por conta que ali tem uma pessoa idêntica a você.
às vezes com as mesmas angústias, com as mesmas ambições, né? Mas que muitas vezes passa despercebido pela sociedade. E eu estou falando de uma profissão, não tô generalizando, mas para retornar lá para as nossas ações sociais. Uma profissão que é bastante invisibilizada. Sim, mas a comunidade também, né? Ninguém pega os filhos no final de semana e fala, hoje eu vou passar um dia lá na comunidade. Ninguém faz isso. Nem eu faço isso. Uhum. Não estou aqui criminalizando ninguém. Uhum. Mas assim, ó, é uma coisa que pelo menos em algumas épocas do ano nós deveríamos ter o hábito de olhar. Não tem nada a ver com o ovo, com a bola. Uhum. É o olhar, sabe? Falar assim, ali tem alguma coisa que eu posso fazer e todo mundo pode, né? Às vezes eu recebo mensagens assim, pô, cara, eu queria tanto ajudar, mas eu não tô em condições. Isso para mim é pobreza extrema. Você dizer que não tem condições de ajudar alguém. Condição zero. Porque assim, ó, sem nada no corpo, sem roupa, sem dinheiro, sem nada, você consegue ajudar alguém. Entende? Exato, porque às vezes também é tempo que você precisa dedicar, às vezes é energia, não é só recurso. Sim. E eu lembro que, eu não sei qual foi a discussão, no auge da pandemia, alguém falou assim, tá, mas aí a pessoa, ela tem o dinheiro que... foi por conta do auxílio do governo. Tá. Ela vai pegar esse dinheiro e vai comprar cigarro. Vai comprar maquiagem. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai me criticar por isso. Um monte de gente. Sei que vai me criticar por isso que eu tô falando. Mas eu não sei até que ponto aquele cigarro que ela fumou naquele dia, você pode me falar, mas vai matar, mas não sei o quê. Mas eu não sei até que ponto aquele cigarro foi o que fez ela não surtar aquele dia com 32 filhos dentro de casa, com uma casa de 1 metro quadrado, não sei o quê. Eu não sei até que ponto, o único momento que ela se humanizou naquele dia foi quando ela passou um batom. Uma dona de... Sabe? Sim. Então, a gente está acostumado com a pirâmide de Maslow. Sim. Aí entrando num papo mais publicitário, mais marketing. E aí, a pirâmide de Maslow. Então, assim, ó, vamos alimentar que tá bom. Tá alimentado, comeu, tá bem. Não tem problema mais, vamos passar para segurança. Não, peraí, tem problema afetivo, tem problema emocional, porque a gente está no mundo de problemas complexos. A gente não está mais em 1900, onde era isso que você tinha que lidar. Sim. Hoje a gente lida com questões que são epidemias, cara, de depressão, e que são problemas tão graves quanto, matam tanto quanto qualquer outro. E você falou de uma coisa aí que é em relação às críticas, né? As pessoas vão te criticar porque você falou do batom e do cigarro. As pessoas vão te criticar por qualquer coisa que você disser. Sim. Então, assim, nós estamos aprendendo a viver em comunidade também com este problema. E como que você vê, como que você, lá dentro, porque óbvio, 127 mil pessoas não pensam igual, graças a Deus. Nossa, ainda bem. Mas... Como que é lidar com 127 mil opiniões diferentes? Augusto, eu vou ser bastante sincero com você. Eu cheguei a ficar doente, cara. Mas doente mesmo. Eu tô falando de depressão mesmo. Por conta de ouvir tantas pessoas falando. Sabe quando você presta atenção em cada frase, em cada mensagem? Você fala, cara, eu não sei mais o que pensar. Porque você falou do cigarro e do batom, só voltando um pouquinho nisso, se a pessoa deixou de comprar isso que você falou que supostamente é supérfluo ou faz mal, ela comprou salsicha e deu para os filhos. Vai ter gente falando que salsicha faz mal, que é embutido, que é não sei o quê, que isso é feito com carne de não sei o quê. Então, o mundo... Aí vem o que vai falar que tem carne. Mas aí, você prefere comprar salsicha ou cigarro? Não, nenhum. Sabe? E aí, peraí, vamos pensar. O que nós vamos resolver desse... Vamos tentar achar um meio termo. As pessoas não estão em busca disso. Elas estão em busca simplesmente de dizer aquilo que você não deve fazer. E eu passei a ouvir centenas de pessoas diariamente, mensalmente, dizendo o que eu deveria e o que eu não deveria fazer. E aí, cara, sua mente entra num colapso, porque você cresceu dentro de uma casa ouvindo aquilo que não pode fazer e aquilo que pode fazer.
Aí você fala, bom, isso eu posso então. Você desenvolveu essa... Eu desenvolvi essa técnica dentro de casa. Uhum. E aí, de repente, o mundo vem e é diferente de você simplesmente estar nas redes sociais ou estar à frente de uma grande comunidade. É diferente. Quando eu falo estar à frente, não é É lógico. não é na hierarquia da coisa. Os moderadores passam por isso a todo momento. Nós temos que tomar cuidado com onde nós estamos, com quem nós fazemos foto, com quem não faz. Tem ciúme. Não é só ciúmes, pode dar um problema. Nós tivemos um problema recente agora aqui na cidade, de um influencer ter problemas com a justiça. E isso tudo, cara, você tem que estar a todo momento atento. E aí você vê, né? De vez em quando sai foto de um político, alguém que ele não devia estar junto, a gente pensa, pô, mas será? Exatamente. Em campanha política é bem isso, né? Você mostra o governador do Rio Olha ao ele na lado do foto cara. aqui, Olha lá, Osama olha Bin lá. Laden, coitado. Olha lá, o cara é amigo do Bin Laden. Às vezes o cara Às vezes o cara tá no evento que ele tava. não tem... E alguém falou, tira uma foto. Às aí. vezes não. Às vezes não. Às vezes são amigos mesmo. Mas assim, ó, isso, cara, começou a me machucar bastante. Uhum. Até que eu fui em busca de ajuda profissional. Mas ajuda profissional em vários lugares. Então eu tive conversas com padres, que o grupo tem aos montes. Eu tive conversas com pastores, que o grupo tem aos montes. E por falar em comunidade, a religião Faz parte. É o quem inventou isso. Faz parte, exatamente. E como eles estão todos ali, eu abuso um pouco disso também. Então eu falo, cara, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos... E aí eu fui levando isso para as pessoas. Eu estava em busca de algo para aprender como lidar com isso, que eu não estava sabendo. E aí todos eles, foi unânime a opinião deles. Que era o seguinte, cara, a gente não vai conseguir mudar o mundo. Você falou isso há pouco tempo. Uhum. A gente não vai conseguir mudar isso. Por que você está tentando? Então esquece. Toca. Aí me falaram também um cara que para mim é um mentor, o Tintim. O Tintim virou para mim e falou, cara, ele virou para mim e falou, você conhece ele, né? Conheço, mas não... É um grande amigo, um irmão. Ele virou para mim e falou assim, cara, como é que você acha que o prefeito dorme? Como é que você acha que um deputado dorme? O cara dorme. Bem. E bem. E bem. Não, mas aí nesse ponto, cara, você tem que puxar o motivo que faz ele dormir bem e trazer pra sua vida, porque é melhor que ter uma depressão. Como que o Papa dorme? Pois é. Como que o líder de alguma grande... né? Pois é. Religião. Falei do Papa porque eu lembrei do catolicismo, mas enfim, de qualquer outra igreja, de qualquer outra religião. Como que, né, com tanto pedido, com tanta dor que ele tem que lidar constantemente, né? Sim. E só para que as pessoas entendam que nós não estamos aqui fazendo comparações com grandes líderes, eu estou falando de coisas muito simples. Imagina você, eu já contei essa história para alguns amigos, mas imagine você estar com uma mesa farta. Muitas vezes a gente tem isso em casa, né? Graças a Deus. Sim. E você tá lá na mesa para jantar com a família, tem o péssimo hábito de deixar o celular próximo. E aí, antes de iniciar o jantar, você olha aqui, alguém manda uma foto de uma geladeira vazia para você com uma garrafa d'água. Aí você fala, pô, Matheus, mas aconteceu isso algumas dezenas de vezes. Algumas dezenas. Então, cara, é um sentimento terrível isso. E foi por isso que eu precisei de ajuda. Uhum. Foi porque eu já estava começando a me sentir culpado por ter acesso a algumas coisas. Sim. Pô, eu não vou tomar um vinho enquanto o cara não tem arroz. Eu não vou tomar uma cerveja artesanal porque o cara não tem nem água direito. Quer dizer, você começa a ter algumas crises de culpa. Uhum. E ao meu entender hoje, sem necessidade. Porque você começa a entender o porquê das coisas. Uhum. Então, assim, ó, só voltando para o assunto de se viver em uma comunidade, quando você vive intensamente, é algo muito complexo. Sim. Ou você tira o pé e fala, e adotei essa postura, eu sou só mais um deles,
Eu nunca me coloco na posição de esse cargo que você falou que é bonito, como é que chama? Community Manager. Nossa, eu não sei nem falar isso, eu vim da França. Gestor de comunidade. Gestor de comunidade. Eu não me coloco nessa condição, cara, porque a partir do momento que você se coloca aí, você tem sim que deixar de dormir por algum motivo. Uhum. Porque você não é você o gestor? Sim. Eu não sou o gestor. Eu estou lá, eu falo isso direto nas lives. Mas sou mais um do grupo. O grupo, ele começou no Facebook. Sim. Então, assim, é um grupo que nasceu através de redes sociais, através de tecnologia. Sim. E foi a tecnologia que possibilitou ele existir. Sim. Hoje a gente está vendo o Facebook meio que patinando aí em continuar com... Né, ele não cresce mais. Sim. Né? Ele tem uma estabilidade, não é uma rede que está crescendo. Né? Você vê as novas gerações, a geração Z está indo... Abandonou totalmente o Facebook. Estão abandonando o Instagram o TikTok também, cresce todos os dias e aí vai. Mas o Facebook tem um público ali, etc. Então, assim, essa tecnologia ajudou o Piolhos a surgir e hoje a gente vê novas tecnologias vindo. Tem alguma que você aposta? Tem alguma que você acredita? Cara, eu aposto numa coisa que você vai falar, não é possível. Eu aposto muito no offline, cara. Eu também. Eu aposto muito nisso. Tanto é que nós estamos agora trazendo toda essa comunidade para um site, nós chamamos de ESC, então Economia Social Circular. Nós trazemos essas pessoas com o objetivo de promover o negócio delas. Elas precisam vir por algum motivo palpável. Uhum. Só que a real intenção disso é trazer todos ali do Facebook para algo que nós temos domínio, literalmente. O www é nosso. É seu, comprar. Só que aí eu quero muito que essa comunidade venha para a mesa. Porque é aqui que as coisas acontecem, cara. Você pode fazer um post da sua empresa, lá da sua assessoria na internet, e ele ter um engajamento bom, ter um engajamento ótimo mediante um patrocínio, e isso vai acontecer. Agora, fala a verdade, não é aqui que as coisas acontecem de verdade? Totalmente. Então, eu imagino assim, ó, lembra de uma coisa que rolou? Muitas empresas contratando os nerdzinhos? Nerdzinhos no bom sentido. O sobrinho? A molecadinha, aquele cara que era antenado no TikTok, aquele cara... Eu vou contratar esse cara aqui porque ele sabe tudo da vida. As empresas voltaram atrás nisso. Tá rolando um movimento grande disso. Tá rolando, cara. Porque aconteceu até um preconceito, cara. Etarismo com, sim. Com o pessoal mais velho. Mas não é só por isso. Porque assim, ó, se você me perguntar, Matheus, você aposta suas fichas em mim ou num carinha de 18, 20 anos? Eu não tô aqui diminuindo ninguém não, viu? Tem muito carinha de 18, 20 anos aí. Muito bom. Arrebentando, sabe? Performando muito bem naquilo que faz. Eu concordo, mas eu acho que não é só técnica, é experiência. É isso que eu tô falando. Prefiro 40, 50, 60 anos. Depende. Entendeu? Você pega, por exemplo... Aí vamos falar de experiência pesa. Topo, né? Um Washington Oliveto da vida. Ou pega o cara que é o melhor cara de marketing digital do Brasil. Eu não tenho dúvidas ao lado de quem eu quero trabalhar. Entende? Porque um está ali para tudo. O outro está específico para aquilo. Né? E tem referências. E tem referências, tem vida. A principal, que é uma característica, inclusive, das startups, né? Que hoje elas pedem muito. Quantas vezes esse cara já errou? A gente ouve muita coisa assim, o cara fez 10 campanhas, 10 sucessos. Esse cara é um perigo. Você já viu a da moderação? Não. Do amendoim. Isso, genial, cara. Muito boa, genial. Então, assim, é esse tipo de gente que a gente quer ter do lado. Para trabalhar, para conversar, para dialogar. Porque, assim, e como as empresas voltaram atrás, só voltando no nosso assunto, eu imagino que as comunidades também voltarão atrás quando elas deixam de lado isso aqui para ir somente para a plataforma.
Eu acho que nós vamos chegar num momento, e não está muito distante, de dizer o seguinte, cara, porque assim, ó, por que as pessoas hoje valorizam tanto a mesa do bar? Todo mundo vai, todo mundo posta, todo mundo quer mostrar que tá lá. Nada me tira da cabeça que não é o sentimento de ostentar a bebida que tá na mesa. Mas é de mostrar que você tá tendo um comportamento que faz muito Social. bem para você e que é diferente daquele que você tá tendo no dia a dia. Que é só na rede social. Uhum. Então, assim, eu estou aqui falando abertamente. Eu administro uma comunidade grande, só que o meu sonho é que ela não exista mais. Do jeito que é Do hoje. jeito que é, digitalmente. Digitalmente. Esse é o meu sonho. Se hoje o Facebook acabar, quantas pessoas vão se reunir do Piolho? Dos 127 mil, quantas vão amanhã sentar num lugar para definir o que vai ser? Cara, eu acredito que com um trabalho muito grande, algumas centenas, poucas, sabe? Eu imagino que a gente consiga reunir, sei lá, num hotel aí, 300 pessoas para discutir o amanhã. 5%. Não sei se eu fiz a conta Não, certa. nem isso. Mas não, eu tô falando um número Mas sim. realista. Porque se você imaginar o seguinte, é assim, ó, eu ouço muita gente falar assim, cara, 127 mil, se cada um te der R$1, é 127 mil. Para se fazer qualquer coisa. Para se fazer uma ação, para se comprar o alvo de paz. Deixa eu te falar uma coisa, não é assim que funciona. Não. As pessoas não têm essa noção. Todo mundo que está do lado de fora está imaginando que ali 100% pessoas ativas. Tá? Mas se você pegar os números ativos, são, por exemplo, 95 mil pessoas. É muita gente ainda. Uhum. Mas são ativos, curtindo, comentando. Dentro desse tem um 30 mil que é um pouquinho mais. Dentro desses 30, né, você vai chegar nesses 300 mais ou menos. Agora tem uma coisa que talvez as pessoas não percebam. Com quantas pessoas nós conseguimos fazer uma ação de alto impacto social? Eu vou te dar um número agora e você vai falar, não é possível. Com 20 pessoas. Uhum. Com 20 pessoas, ou seja, qualquer um que está nos assistindo agora tem 20 amigos. Qualquer pessoa que juntar 20 pessoas em torno de uma causa consegue fazer uma ação de alto impacto. 20 pessoas engajadas 20 fazem pessoas muita engajadas. coisa. Pois é. Então, nós não precisamos de 127 mil. O que ocorre, por conta do número ser muito grande, nós acabamos atraindo o apoio de muitas marcas, muitas empresas que estão de olho neste volume. O número é peso, né? Exatamente. Então, eu costumo dizer o seguinte, números na internet, ele só serve para alimentar a sua vaidade. 100 visualizações num vídeo como este, às vezes é muito melhor do que 1.200.000 visualizações em algum assunto específico, que não vai te trazer retorno nenhum. E mudando de pato para ganso, nem tanto. Mas você acha que, você considera que como base dos objetivos dos Piolhos hoje, a gente falou aqui da parte filantrópica, a gente falou de uma parte de trabalho e emprego, que eu acho que é uma outra base. Sim. E tem essa outra parte, que eu não sei se você concorda, mas é uma que eu vejo organicamente, que é essa parte da própria comunidade. Sim. De amizade, compartilhar algo em comum, fazer parte, sentir-se parte do grupo. Eu vejo como um terceiro alicerce. Assim. Você vê dessa forma? Eu acho que sim, tirando o trabalho que você citou, o negócio das pessoas, essa interação para network, alguma coisa nesse sentido, eu acho que fica um entretenimento. Nós queremos falar sobre nada também, às vezes. Vamos falar sobre... A gente evita muito assuntos polêmicos, né? Então, futebol, política, religião, a gente evita essas 3 vertentes lá. Mas, quando o assunto pode gerar algum tipo de engajamento no aspecto de entretenimento, a gente posta. Então, assim, vamos postar o placar do próximo jogo. E aí, o cara ao invés de postar Corinthians, ele pôr Corinthians, ou não sei o que lá, e papapá, é algo que não invada o espaço do outro. A gente sempre busca o respeito, mas não aquele respeito chato.
é o respeito genuíno, é o respeito que eu posso brincar com o Não seu é um time microgerenciamento. Né? desde que aquilo não te ofenda profundamente. Uhum. Embora hoje as pessoas estão muito sensíveis, Estão né? muito sensíveis. Então a gente fica todo momento tentando filtrar isso. E às vezes existem lá os comentários que eles são denunciados. Uhum. Eles mandam pra gente, às vezes a gente apaga, às vezes não, às vezes apaga para não acontecer mais vezes, mas às vezes não apaga também para mostrar que o grupo também não é chato, não é aquela coisa engessada. A gente precisa ter um jogo de cintura para aprender a convivermos com as diferenças, né? Porque até a zoeira, por exemplo, o Corinthians perdeu pro Palmeiras agora essa semana, né, que passou. Tem que datar aqui porque às vezes isso acontece vai pouco. ao ar daqui 2 semanas. Isso acontece muito pouco, mas assim, aconteceu agora. O Corinthians perdeu pro Palmeiras. Acabou até a zoeira. Acabou. Existe lá no grupo da família, aquele que é palmeirense, que vai lá e brinca, e só. Mas você lembra como era isso antes? Vixe. Cara, você faltava da escola. Eu nunca curti futebol, nunca fui... E eu entrava na brincadeira. Pois é. Então, assim, eu também nunca fui um cara, assim, viciado nisso. Mas em épocas de jogos, a gente tinha essa coisa. Falava, cara, hoje eu não vou nem pra escola. Hoje eu vou pro trabalho, mas eu vou fazer de conta que eu não tô conversando com ninguém, que é pra não cair na zoeira. Hoje em dia isso acabou também. E você acha que tem isso? Você acha que o Piolhos é um grupo saudosista? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que ali é uma oportunidade de trazer algumas coisas de volta. Por exemplo, nós temos uma excursão que todo ano nós fazemos para a BGS, que é a Brasil Game Show. Cara, quanto tempo faz que eu não jogo videogame? No meu caso, faz pouco, porque eu joguei com meu filho esse fim de semana. Tá. A gente joga lá de vez em quando pra se distrair. Acho que eu joguei videogame mesmo, foi... Muito tempo. Muito tempo. Só que as pessoas que vão com a gente para essa excursão são essas pessoas com o seu perfil. Que faz muito tempo que não jogam, muito tempo que não mexe com isso, mas estão ali para estar junto com aqueles que também faziam lá no passado. Né? Então não são jogadores atuais, são aí jogadores. Mas que eles vão muitas vezes para levar o filho, para levar o sobrinho, para estar ali junto. E estando ali, eles curtem, eles voltam, eles têm... Muita gente fala assim, cara, depois da excursão lá eu voltei a jogar. Olha que coisa. Então assim, você fala, pô, mas é tão legal que... Não, o cara só relembrou como era. Porque muitas vezes ele parou de jogar porque chega cansado do trabalho, vai fazer alguma coisa e já dá sono, come, dorme, enfim. Ele esqueceu como era. Né? Eu falo de experiência própria. Sim. Esse final de semana eu falei, cara, eu tô aqui, não vou dormir agora. Meu filho quer jogar, eu vou jogar. Né? Não tem... o Piolho... Vamos montar um perfil. Se eu pudesse montar aqui um perfil, quem é o Piolho? A persona do Piolho. Ele é um homem... genuinamente homem, ele não é o Red Pill, não é o macho alfa, ele é um homem comum. Sim. Ele é o cara comum, até o arquétipo, e saudoso, de um tempo menos complicado. Sim, pode-se dizer que sim. De um tempo menos complexo, inclusive, para o próprio homem. É temperado demais, né? Mas se fosse um persona, sim, talvez o ideal. Mas assim, hoje em dia, cara, nós temos uma grande população preocupada em apontar. Então até esse cara saudosista, ele ainda também tá com esse tempero já. De que agora chegou o momento de eu colocar a minha percepção do que é isso. E quando, na verdade, cara, não existe a menor pretensão nossa de empurrar nada goela abaixo a ponto de que as pessoas estejam preocupadas em opinar a respeito. Aquilo ali não é uma regra, não é um convívio. E convívio tem uma regra, é respeito. Sim. Só que esse respeito precisa ser legítimo, ele não pode ser cobrado. Pode ser imposto. É a mesma coisa de eu virar para você e falar assim, me respeita, eu sou especialista, nós falamos desse termo, eu sou especialista em tal coisa, carteirada. Isso não é respeito, cara. Não, no máximo é medo. No máximo, né? É a mesma coisa quando eu vejo um policial fardado. O meu respeito
tá dentro da história que existe Na por instituição. trás daquela instituição. Com certeza. E respeito muito, né? Muita gente fala, é gente que faz isso. Cara, não, eu olho aquele personagem e eu falo, cara, eu A respeito. tua relação com aquilo, a tua história, a tua Sim. experiência te moldou nesse caminho. Sim. Eu entendo também que tem gente que veja completamente diferente. Sim, sim. Mas assim, ó, eu tô dando um exemplo que você olha, o ideal seria isso. Uhum. Mas esse é o meu ideal. O seu, eu não sei. É como para um católico, ele olha, né, a beca do Papa, Isso. porra, ele respeita. Exatamente. Naturalmente, sem alguém precisar falar para ele. Né? E aí, por regra, eu também respeito. Independente da religião. Eu também preciso respeitar. Né? Então, assim, hoje o que está acontecendo? Uma falta de respeito muito grande dentro das nossas autoridades políticas. Uhum. Para quem torce para A ou para B, alguns não gostam de jeito nenhum, o outro adora que exista esse tipo de desrespeito. Uhum. Mas, na verdade, e aí eu não estou defendendo nem A e nem B, existe um desrespeito com a entidade, com a instituição. Também acho. E isso é altamente prejudicial em qualquer segmento. E aí agora é bom dar nomes, porque senão fica estranho. Mas eu não sou a favor de desrespeitar o Bolsonaro e não sou a favor de jeito nenhum de desrespeitar o Lula. Por quê? Porque esse desrespeito é contra a instituição. Desrespeitar a cadeira da presidência, né? Sim, e que lá fora as pessoas estão assistindo. Então, quando vai alguém de expressão na mídia e fala mal de A ou de B, eu não vou falar mais nomes, mas assim, é ruim, porque a impressão é que se dá que essa instituição faliu aqui neste país. Né? E será que é só impressão? Não tá errado. Mas assim, ó. Mas o que acontece, você concorda que isso traz o próximo presidente, por exemplo, não vamos falar do Lula, não. O próximo presidente vai ser respeitado? Essa é uma. É muito complicado, né? Porque vai muito do próprio respeito que o próprio presidente dá ao cargo, à cadeira que ele está ocupando. Sim. Isso envolve muita coisa. Porque às vezes o cara foi eleito, às vezes o cara pode ser eleito justamente pela maneira como ele lida com isso. Então, eu acho complicado. Eu acho porque dentro do jogo democrático... Complicado né? Tem que ser. A democracia é complexa. Se fosse fácil, a gente resolvia tudo assim. Mas dentro do jogo democrático, cara, eu acho difícil a gente sair disso. Sair dessa da rivalidade, ainda mais, e aí a gente voltou para o mesmo assunto, que é a rede social, num mundo onde o que é hiper bom para a rede social que exista a polêmica. Sim, sim. Então ela não vai trabalhar... Se você for lá moderado, se você for um cara moderado, e eu sei que você pelo menos que eu te conheço, você é um cara moderado, você não é um cara de paixões políticas. E você vai lá e põe um comentário moderado, esse comentário ele não vai surtir efeito, ele não vai subir, ele não vai... Se você pôr um vídeo moderado, você não vai ter alcance orgânico, porque as redes não ligam para os comentários moderados. O que dá engajamento são os comentários... É o extremismo. Olha, Augusto, eu vou só te interromper, porque senão não me recordo. Mas assim, ó, nada me tira da cabeça que as pessoas ainda não gostam de política. Lembra dessa época? Não, as pessoas gostam de futebol. A mesma as lógica pessoas não passaram a amar a política. O que está acontecendo agora é um monte de gente carente em busca de 10 ou 12 likes que estão falando sobre política em busca de. Sim. Então, assim, ó, eu sou um cara que as pessoas não estão... Eu tenho casos próximos a mim que eu percebi isso nitidamente. Então, eu sou um cara que as pessoas não têm engajamento com o meu conteúdo. Então, eu vou falar hoje... Tá todo mundo meio que falando mal do fulano, eu vou falar mal dele também. Porque aí eu vou ter 150 likes naquela publicação. E hoje as pessoas estão em busca disso. Sim. Então, do espetáculo. Do se aparecer um termo novo, vamos falar da capivara, que apareceu agora. Uhum. As pessoas não estavam postando que elas estão preocupadas com a capivara. É que a capivara essa semana deu like.
Mas aí apontar para Luísa Mel, apontar para... Exato, mas se eu não criar uma polêmica em torno deste assunto, este vai ser só mais um. Então eu preciso criar uma polêmica. Mas como que isso chega nas pessoas? As pessoas são propensas a isso, a serem polêmicas. E claro, isso é o que nos... Isso é natural. Mas a rede social, ela tem os algoritmos dela que fazem o que ela quiser. Se ela quiser que o moderado chegue em mais pessoas, ela faz. Sim. Mas ela não quer. O dilema das redes, né? Exatamente. Lembra daquilo? Exatamente. Aquilo é loucura, cara. E a gente está nesse momento. A gente está nesse momento. Eu vou entregar a capivara para esse cara porque a capivara essa semana tá bombando. E aí você é um cara que tá zero preocupado com a capivara. Eu tô nem aí, mas eu vi isso o tempo todo essa semana. Pois é. Querendo ou não. Pois é. Só que chega em algum momento que aquilo te atinge de alguma forma. Alguma coisa vai Porque a rede social quer isso. Aí você fala, pô, a Luísa Mel não prestou socorro pra menina lá que ela atropelou e tal. Não sei o quê. Aí você achou um motivo pra falar disso também. E aí as pessoas que não se engajam com o puta conteúdo que você tem, que eu sigo você nas redes, elas não se engajam com aquilo que poderia aprender muito, mas se engajam com a capivara que você postou essa semana. Com certeza, Big Brother, com isso. Terrível. Então, assim, hoje eu estava lendo uma matéria que o cara que trabalhou no Google fazendo parte desse projeto de inteligência artificial, ele se demitiu. Uhum. E ele está extremamente preocupado com o que pode acontecer a partir de agora. Ele falou uma frase que assusta muito. Ele disse assim, por enquanto ela não é mais inteligente do que nós, mas eu não sei o que virá daqui a pouco. E ele fala de uma parte onde isso pode ser e será usado para o mal. Isso, cara, é assustador. Quem vai pôr a mão nisso? Onde vai estar isso? Quem vai ter acesso a isso? Porque é o seguinte, o mesmo dinheiro que compra... Vamos falar de coisas boas, né? O mesmo dinheiro que compra educação... TechPix. Compra educação, compra drogas. Sim. É o mesmo dinheiro, né? Então, assim, o mesmo dinheiro que você constrói escolas, você abastece o crime. É o mesmo dinheiro. Então, assim... O dinheiro por si só é neutro, né? Sim, ele é neutro. Mas ele pode ser usado para várias coisas. Enquanto ele está sendo usado para algo bom, problema nenhum. Né? E bom num consenso. Não é o que é bom para mim, o que é bom para você, o que é bom para todos. Maior parte de pessoas, maior parte do tempo. Exatamente. Mas assim, a partir do momento que ele passa a ser usado para coisas ruins, onde nós vamos parar? Em se tratando de inteligência artificial, é mais difícil de mensurar. Até que ponto é bom que é ruim? Uhum. Porque, assim, nós não temos especialistas nisso. Nós vamos ter que acatar aquilo que o mercado impor. Nós estamos nesse ponto, né? Nesse ponto. Por isso que eu acho que os piolhos gostam de um saudosismo, porque tá mais seguro lá atrás do que hoje em dia. Acho que é isso, cara. Eu acho que esse excesso de coisas novas traz pra gente um sentimento muito grande de... Eu me sinto muito burro. Não é só isso, a gente se sente burro, a gente se sente inútil, a gente se sente perdido, a gente se sente ansioso. Sim. Há um tempo atrás eu ouvia muito falar assim, fala pra sua mãe e tal, que ela tem que estar no Face, porque senão daqui a pouco, já ouviu esse termo? Daqui a pouco ela vai ser uma analfabete, né? Nossa, esse eu nunca tinha. Ela vai ser uma analfabeta em relação pior que Seguimores. As coisas digitais. Cara, eu não sei. Será que a vida da minha filha é melhor que da minha mãe? Eu não sei, não. Eu tenho dúvida. Minha filha quase não tem tempo pra nada, vai fazer 14, tem 14 anos, não tem tempo pra nada. Minha mãe tem tempo pra fazer as coisas que ela gosta, tem mau humor. Tem. Tua mãe tem? Muito raro. Ela teve muito, né, quando eu era menor. Não, mas aí eu concordo que ela deve ter tido motivo. E na época tinha uma coisa também que não era reprimido, que era a violência, né, do lar, né? Ela ali ia apanhá-la, que era uma loucura. Mas assim, hoje em dia não pode, né? Não. Mas assim, muitas coisas melhoraram. Isso aí me ferrou a vida, né? Sim. Porque isso aí tinha que existir há uns 30 anos atrás, que ia me ajudar bastante. Mas... Eu tô nessa também. Mas assim,
voltando às duas, né? As gerações. Qual é melhor? Né? Não, porque certo e errado não tem. Nem o que é melhor. Mas dá para mensurar. O que eu posso te falar, pelo que eu sei disso, não sou especialista, mas nesse tipo de estudo é sempre absolutamente diferente. A gente sempre vai achar a nossa melhor que a dos outros. E a gente sempre vai falar aquilo. No meu tempo era melhor, porque tinha isso e aquilo. Eu falo isso, meu pai fala isso do tempo dele, meu avô fala isso do tempo dele. Fala, vocês estão tudo errado. Bom era no meu tempo, bom era no meu tempo, bom era no... todo mundo. Isso aí é normal. Só que tem uma grande diferença. Essa é a primeira geração, na história inteira, onde supostamente o conhecimento não está na mão do mais velho. Sim. O que você vê são idosos mendigando a atenção de jovens, implorando para que eles ensinem a fazer alguma coisa na internet, mandar sei lá, qualquer coisa ali, porque eles não sabem. Isso é o oposto do que a história humana foi até hoje. Sim. Era sempre jovens recorrendo aos mais velhos para ter informação. Hoje é o oposto. Isso é inédito. Então, realmente, quando alguém fala, olha, não sei o que vai ser daqui para frente, eu também não. E nesse sentido, eu tenho muito pouco... Eu não sei realmente, assim, eu não tenho um cenário que eu possa te falar, não, vai ser positivo, vai ser negativo. Eu acho, só voltando ao que você falou de as pessoas acham que a sua fase é a melhor, eu de fato acho que a nossa é a melhor por conta de uma razão. Nós somos da parte da transição. Né? Mas isso eu acho que a gente é pior. Então, mas aí é que tá. Você tem parâmetros. Tem. Você lembra do que é off e do que é on, né? A minha filha conhece só o on. Ela não tem referências do que foi o off. Rua, né? Entendeu? Então, assim, ela entende da conexão. Eu falo dela, mas meu filho também, 18 anos, 19 anos, não tem a conexão. Não tem a referência. Nós ficávamos acordados até meia-noite para conectar lá, porque, entendeu? Então a gente lembra como era. E eu não tenho esse saudosismo todo, porque eu acho até que eu gostaria de ter um pouco mais de vida para surfar mais essa onda e tudo que tá rolando agora. Entendeu? Porque antes foi muito chato, até. Era legal porque era tudo novidade. Mas assim, não, o que eu digo de antes mesmo, assim, né, há 30 anos atrás, era muito chato, né, assim, é claro que muita gente hoje fala assim, jogar bola na rua, jogar bolinha de gude e tal, pô, pega as coisas de hoje, muito mais legal. Muito mais legal. Eu também acho. Não tem dessa, não. Eu perdi tampão do dedo na rua, foi mó barato minha fase, mas assim, ó, não é mais legal. Não é. Porque muda, né? As coisas mudam. Você começa a mudar. O problema hábitos. tá mudando muito rápido. Esse é um grande problema. O que nós falamos aqui agora há pouco de não ter especialista de nada, isso é pra vida também. Daqui a pouco nós não temos especialista em nada. Inclusive quando o assunto for viver. Né? Ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber. Quem vai saber vai ser nosso amigo aqui, ó. Exatamente. Então, aí a gente vai ter que implorar para ele nos explicar como viver. Pois é, mas do outro lado tem alguém que decide por como ele age. E aí você fica dependente disso. A rede social, com certeza. A inteligência artificial, nem tanto, porque ela aprende com o que você vai colocando ali. Sim. Pelo menos é o que dizem. Tá, então eu vou te fazer uma pergunta. Nós vamos viver daqui a pouco numa sociedade legal ou numa sociedade doente, a depender da inteligência artificial? Eu acredito que a gente vai viver numa sociedade doente, mas não acho que é por conta da inteligência artificial. Então, não é por conta disso. O que eu quero dizer é o seguinte, isso aí aprende com a gente. O que nós estamos ensinando? Se ele se tornar um reflexo da gente, é o mais provável. Terrível, cara. Você disse uma coisa anteriormente que é o seguinte, as 127 mil pessoas que pensam diferentes umas das outras. Excelente. Esse é o mundo ideal. E quando nós pensamos coletivamente e abastecemos algo como isso aí? Então, porque as pessoas pensam diferente, mas existem linhas muito parecidas que isso aqui consegue captar ali e falar, não, isso aqui ó, é uma maioria, isso aqui é um comportamento. Porque a gente pode achar que a gente é o mais diferente do mundo um do outro. Sim. Mas no fim, a gente se comporta muito parecido. Muito parecido. Também acho.
Então, a inteligência artificial ela não vai pegar as individualidades, pelo menos não agora, mas ela vai conseguir construir algo coletivo a partir do que ela entender ali. Sim, sim. Só porque está rolando, por exemplo, na área de direito, né? A inteligência artificial vai lá, avalia uma série de processos para dar o resultado de novos processos. Não é isso que está acontecendo? Já há muitos anos está havendo um estudo em relação a isso. Na nossa sociedade, não é diferente do direito, ela também vai opinar sobre algumas coisas que há um consenso. Tá? Só que os valores, vamos chamar de valores morais e éticos da coisa, são abastecidos por pessoas como nós. Sim. Ele pode até estar escrito em uma constituição, em alguma coisa parecida, mas somos nós que vamos dar subsídio a essas plataformas, ferramentas, para que elas nos devolvam a resposta. Sim. Entendeu? Já vai pegar do que existe. E isso me preocupa muito, porque qual é o perfil de quem está... Eu sei que vai falar, não, é todo mundo, mas não é todo mundo. Será que não existe uma grande parcela? Vamos falar daqui 10 anos. Daqui 10... Nós estamos falando de futuro, né? Daqui 10 anos, nós temos uma grande parcela de pessoas que não viveram o suficiente para deixar isso, de fato, inteligente como deve ser. Não tem experiência. Essa é uma preocupação. A experiência veio da própria máquina. Então, aí será que vão chamar minha mãe? Aquela que ia se tornar analfabeta para falar assim, ó, dona Leila, fala com ela aí, porque ela andou decidindo. Dá uma dica aí. Dá uma dica para ela, porque ela andou decidindo de maneira errada. Pode ser. Mas, Matheus, para a gente encerrar, que eu acho que a gente já passou bastante do nosso tempo aqui, o Fernando já está me olhando fuzilando. Eu posso ficar até às 11 aqui. A cara do Fernando. Mas, enfim, né? O assunto... Sempre acontece isso. O assunto tá indo muito bom. Tipo, eu olho assim e penso, gente... acho que já passou uma meia horinha. Eu olhei e passou 2h40. Mentira, não foi tudo isso. Mas, então eu peço duas coisas sempre para encerrar. Para ir para o encerramento. Primeiro, eu queria que você me indicasse alguma coisa para me entreter. Um livro, um filme, uma série, uma música, um restaurante... O que você quiser me indicar, uma dica sua aí. Cara, eu tenho tido muito pouco tempo para leitura, menos do que eu gosto. Mas eu tenho acompanhado uma série, chama Billions. Boa. Já assistiu? Não. É impressionante. É impressionante. Você já assistiu Succession? Não. É legal? Puta, que série. Uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Billions, só para você ter uma ideia, no sábado retrasado, eu assisti 14 episódios. Caramba! Episódios de 1 hora e pouquinho. Mas é do que faz uma sinopse. Ela é muito atual, porque fala do mercado financeiro, só que por um outro lado mostra todas as relações humanas possíveis dentro deste contexto. Então, eu considero que não é somente uma série, é um tutorial de como que você deve conduzir a sua vida em determinadas situações. Aí você pensa, pô, mas é só voltado ao mercado financeiro? Não, às vezes é sua vida amorosa, às vezes tá tudo ali. Mas não é documentário, assim. Não. É uma ficção. Tá, um romance. É um romance, só que tá tudo ali. Tá tudo disponível. Até da forma que você deve ou não agir com os filhos, da maneira que você deve agir no seu casamento. Não é um manual de sobrevivência, mas assim, ó, é uma série que te prende por um motivo, por uma razão. Você quer aprender um pouco mais sobre aquilo, só que ao mesmo tempo, em torno daquilo acontece uma série de coisas que você começa a ter mais noção de como agir nessas situações. Então, eu acho que é uma série extremamente instrutiva. Não é um negócio pra você assistir. Eu sou muito... Mas tipo, tem um mocinho, um bandido... Eu não gosto de ler um livro que não tenha aplicação. Tá. Então, assim, ó, não é que também é só ler autoajuda, não. Eu gosto de algumas leituras. Outro dia eu estava lendo o livro do Barack Obama. Só que eu não leio com aquele olhar de fã do Barack Obama. Eu leio com o olhar de quem trabalha com isso. De quem trabalha com política, de quem tem que estar antenado nisso. Então, eu não perco tempo.
sabe? E a série... Como fã. E a série eu não perco tempo também. Eu queria algo que... E aí um cara uma vez, lá no grupo, nos Piolhos, falou assim, assiste essa série que você vai gostar. Aí eu falei, eu sou meio assim, né? Enquanto a pessoa fala, eu falo, será, né? Aí eu falei, bom, eu vou assistir 2 episódios. Se for bom, eu continuo. Eu tenho essa regra, só que são 3. São 3, né? É igual sushi. Porque geralmente o terceiro episódio... É igual sushi, né? A pessoa tem que comer 5 vezes pra falar que não gosta, né? Tem que comer 47 vezes. Mas eu tenho essa regra com série. Geralmente eu insisto com série ruim, eu vou até o fim. Eu sou muito... Eu me martirizo depois. Mas eu tenho essa, eu lembro que eu fiz essa regra quando eu assisti House of Cards. Top de uma série. Top também. Teve uma última temporada muito ruim, mas, enfim, aconteceu tudo, aquele rolo, enfim. Mas a série é muito boa, muito boa. E ela foi a primeira que trouxe essa visão mais sanguinária, assim, do bastidor do poder e tal. Sim. E aí, eu lembro que eu assisti um episódio, eu levei uns 5 dias para assistir um. Eu dormia. Falei, que bosta, todo mundo fala dessa série. Segundo, a mesma coisa. Falei, eu vou assistir só mais um, se esse for ruim. Eu lembro que no terceiro eu já tava viciadaço. Falei, não, eu preciso assistir, preciso terminar. Então eu faço essa regra. E vou assistir, vou procurar. Assiste, cara. Eu não tenho o hábito de acompanhar. Vou assistir um episódio hoje, outra semana que vem, outra... Não, isso eu não faço. Eu amo. Eu deito e falo, vou assistir. Aí eu assisto 5, Você sabe a história do sapato apertado, né? Do cidadão que a mulher largou dele, ele perdeu o emprego, ele estava na pior fase da vida dele. Pior fase, dívida. Aí ele comprou um sapato 2 números menor. Você sabe essa história? Não. Né? Comprou um sapato 2 números menor. E aí ele usava aquele sapato apertado o dia inteiro. O dia inteiro. O cara falou, por que você fez isso? Ele falou, porque chega à noite, cara, a hora que eu chego em casa, minha vida tá inteira ferrada. Uma hora que eu tiro esse sapato à noite, o alívio que eu tenho. E meu negócio com série é esse. Eu amo essa expectativa que eu crio pro episódio que vai sair semana que vem. Então eu odeio série que vem inteira de uma vez. Nossa, eu sou totalmente o contrário, cara. Na tortura. Ficar esperando, eu gosto. Nossa, eu quase morro. Eu nem assisto se estiver assim. Não, eu gosto da expectativa, da tortura. É o saudosismo de antigamente, que às vezes ia na locadora. E para finalizar, a gente falou bastante de Facebook, rede social, falou de ChatGPT, falou de inteligência artificial. Se a gente vier conversar exatamente no mesmo dia, no ano que vem, a gente vem falar sobre o futuro de comunidade de novo, do que a gente vai estar falando? Cara, eu acho que nós vamos estar falando de uma nova onda que está rolando, até mesmo porque hoje você fez a primeira pergunta sua gerada no ChatGPT. Acho que você nem vai estar usando isso mais, sabe? Vai ser outra coisa. Vai ser outra coisa. Talvez, eu não sei se nós vamos estar aqui também, né? Lógico que a gente poderia imaginar que cada um poderia estar no seu ambiente e a conversa rolando da mesma forma. Isso aí já existe. Mas eu não sei se o formato também vai ser esse, né? Eu torço muito para que este formato permaneça por muito tempo, porque é uma oportunidade da gente bater papo. Eu estava aqui falando com o Beto na semana passada e nós falávamos exatamente sobre isso. A gente estava tomando uma cerveja, era uma oportunidade que eu e o Beto estávamos tendo de tomar uma cerveja junto, coisa que não acontecia há meses, né? Há anos, na verdade. Então, assim, tomara que algumas coisas não mudem neste aspecto para que a gente tenha essa oportunidade de bater papo. Por outro lado, no aspecto digital da coisa, eu acho que muita coisa vai acontecer, cara. Porque se nós pegarmos a estatística, que eu acho que é a principal ferramenta hoje para que a gente possa avaliar futuro e também uma leitura do passado, muita coisa mudou nesse último ano. Né? Sim, a ChatGPT saiu começo. Já existia, mas popularizou em novembro. Pois é, mas não só isso, é o que nós falávamos do QR Code, né? Virou em um mês, né? Pode acontecer de outras coisas virarem daqui. O que eu acho que vai acontecer inevitavelmente, Augusto, são pasteurizar tudo e tudo passar a ter pouco valor.
Isso aqui era para que a gente estivesse, nossa, né? Caramba, como que funciona? As tias ainda estão nessa sensação, né? Nós já banalizamos isso, concorda? Vai anestesiando. Vai anestesiando e você vai falando assim, tá bom, lançou, né? Ah, tá bom. Logo tem outro. Logo tem outro. Eu imagino que nós estamos numa época que estamos tendo o mínimo de coquetéis de lançamento possível, né? Porque as pessoas deixaram de valorizar, inclusive isso. Lembra isso? Quando a gente era convidado para o lançamento de uma revista, o lançamento de uma rádio, existia uma festa, canapés. Eu acho que não se vende mais canapés, porque as pessoas deixaram de comemorar algo que está nascendo, né? Então eu imagino que nós não vamos estar falando sobre algo específico, porque está tudo ficando tão banal, né? Tá tudo ficando tão... estamos anestesiados. Tão anestesiado. E aí eu acho que o que a gente vai estar falando é sobre passado, sobre política, sobre religião, como nós falamos aqui. E a plataforma talvez não seja essa, seja uma outra, mas é isso mesmo. E a Avocado estará com estúdios tomando quarteirões. Tem coisas que não morrem, né, cara? Avocado, acho que é uma delas aí. Os caras vão estar por aqui ainda. Ela não morre, mas daqui a pouco o Fernando mata a gente aqui. O Fernando tá louco pra gente ir embora. Ele acha que nós vamos parar de conversar aqui. Nós vamos pra outro lugar agora, nós vamos continuar essa conversa. Gente, primeiro, te agradecer demais, Matheus. Foi 10% do assunto, do que a gente costuma falar. Outro dia a gente parou no estacionamento, a gente estava indo embora, você lembra disso? Cara. Do shopping. Falou, isso era 9 da noite. No estacionamento ali, um entrando no carro do outro, e tal coisa, começamos o assunto. E tinha mais alguém junto? Quem tinha, era o Bruno. O Bruno estava junto, e a gente começou a conversar. A gente orou, era 1h30, o shopping tinha fechado. Saímos às 2 da manhã do shopping. 2 da manhã, saímos. Isso era 9h30, 10 horas que a gente parou. E ficamos em pé conversando. Cara, mas assim, ó, eu falo pra todo mundo, Augusto, eu conheço muita gente. E na minha opinião, cara, quando eu preciso de informação, e a gente faz isso de sacanagem às vezes, né? Chama um ao outro quando você depende de alguma coisa. Mas... E quando a necessidade, lembra, cara, quando a necessidade é inovação, é inteligência, eu lembro muito de você, cara, de verdade. Não, de verdade. Eu falo, cara, o Augusto é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Obrigado. E embora conheça muita gente. Então, assim, quando eu tenho a oportunidade de estar com você, cara, eu tento gastar o máximo que eu posso do seu tempo, porque eu sei que é precioso e agradeço demais o convite de estar aqui hoje com você. Não, eu que agradeço mesmo, não é rasgação de seda, agradeço mesmo. Não precisa. E, pessoal, agradeço também a quem assistiu esse episódio até o final. Mandem aí comentários, enfim, né, do que vocês... Se gostaram desse tema, é claro que esse é uma visão do futuro de comunidades a partir do Matheus. Eu quero conversar com outras pessoas sobre o tema comunidades, então mais futuros, né, sempre no plural. E a Zite é sobre isso, é uma comunidade também de entusiastas aí de futurismo, desse tipo de tema. Todos estão convidados a conhecer um pouco mais sobre a Zite, sobre o Piolhos. Para saber mais sobre Piolhos, entra no Facebook. Tem o Face, né? Tem o grupo no Face que é fechado. Então as pessoas solicitam acesso lá, o grupo Os Piolhos. Mas nós temos também as redes sociais. Aí tem que digitar lá Os Piolhos, não vai aparecer outra coisa, não. Já vai aparecer. É um símbolozinho amarelo e preto lá, vai ser fácil de achar. Demorou. Então, gente, muito obrigado e até o próximo episódio.